terríveis entre esses espíritos eram os Valaraukar, flagelos de fogo, ou simplesmente Balrogs, como eram conhecidos lá na Terra-média, os demônios do terror. Milords e miladies do leste, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje a gente vai falar sobre os Balrogs. Pois é, então antes da gente já falar sobre eles, segue aí quem não seguiu. Tem muita gente que tá assistindo os nossos vídeos e ainda não tá seguindo o canal da Terra-média. Então já dá aquele follow maroto aí e vamos que hoje lá vem história. Olha, o que é sabido entre eles é que são Maiar, sim, os Balrogs, galera. São Maiar, são os Ainur, são daquelas criaturas que foram as primeiras a chegarem no mundo, como eu já falei em vários outros vídeos nossos aí. Ao que tudo indica, essas criaturas, né, os Balrogs, surgiram quando Morgoth começou a desafinar na Grande Canção. A Grande Canção é o que criou o mundo. Isso tudo tá lá no Silmarillion. Quem quiser é só pegar essa história. Sendo assim, Melkor começou a cantar de uma forma diferente da canção, né? E essa forma dissonante, digamos assim, que não combinava com a canção principal, começou a criar criaturas mais, né? E disse que os Maiar corrompidos desde aquele momento são os Balrogs, né? Diferente do Sauron, que foi corrompido depois, através do tempo. Sauron serviu há muito tempo Aule. Naquele momento, então, a ideia é que Morgoth já tenha arranhado a música e os Balrogs nascido daquilo. E as suas primeiras aparições ali foram depois da queda das grandes lâmpadas. O que eram as grandes lâmpadas, gente? As grandes lâmpadas, elas foram meio que um protótipo para as árvores de Valinor, né? Pilares, dois pilares gigantescos, as montanhas mais altas ali do leste, né? Que simplesmente carregava uma luz que foi abençoada por Manwë e foi feita por Aule, enfim. E aí essa luz ficava lá no topo dessa montanha, tanto ao norte quanto outra ao sul. E aí essas luzes iluminavam todo o mundo. E no centro, na região central ali da Terra-média, é onde essas luzes se encontravam. E Yavanna, inclusive, cultivava as suas plantas, as suas coisinhas que ela criou da natureza. E quando Melkor viu aquilo e falou, não, eu preciso destruir tudo que os Valar criaram. Então tudo que os Valar criavam, ele ia lá e destruía. E uma vez destruída essas lamparinas que iluminavam o mundo, chegaram os primeiros Balrogs, né? Se tem a ideia de que eles estavam por ali. E eles habitaram durante muito tempo a fortaleza de Uthumno, que era a fortaleza de Melkor. Essa fortaleza, depois de um tempo, acabou caindo porque os Valar guerrearam contra ele, contra o Melkor, e destruíram essa fortaleza. E ele tinha já uma segunda fortalezinha que estava ali guardadinha, que se chamava Angband. Pois é, que fica lá no norte da Terra-média, ficava, né, no norte da Terra-média. E aí é onde ficavam aquelas três montanhas lá das Thangorodrim, né, que foram destruídas depois, enfim, isso é uma outra história. Mas os Balrogs acabaram vivendo por lá, escondidos, tá? Um dos primeiros momentos que eles aparecem assim também pra gente, na literatura do Tolkien, é quando o Melkor retorna de Valinor junto com Ungoliant, né? Quando o Melkor rouba os Silmarils e Ungoliant destrói as duas grandes árvores que iluminam Valinor. E aí quando eles chegam na Terra-média, a Ungoliant, ela fica meio putinha ali com o Melkor e aí fala assim, meu irmão, vou ameaçar esse desgraça. E solta um mó berrão lá. E cara, esse berro ecoa em toda a Terra-média e geral escuta, inclusive os Balrogs que estão lá em Angband. E aí esses Balrogs, meu irmão, vão bizarramente rápido pra lá pra ajudar Melkor. E chegando lá, eles queimam, né, queimam as teias da Ungoliant e tal, e acabam espantando ela de lá. Desses Balrogs, acabam que dois ficam mais famosos, tá bom, galera? O primeiro de todos é Gothmog, que tem em seu nome o significado de o pavor opressor. E a primeira vez que a gente tem relatos ali dos elfos tendo contatos com Balrogs, até onde a gente sabe, e por que até onde a gente sabe, Alexandre? Porque Tolkien, quando escreveu toda a literatura do Senhor dos Anéis e do universo de Arda, ele dizia que, na verdade, ele traduziu esses contos, como se ele tivesse achado um livro que ele estava numa língua muito louca e ele, vou traduzir esses contos aqui para o inglês. Ele escreveu tanto o Senhor dos Anéis e todo o corpo de lenda deles assim, dessa maneira, tá? Como se fosse, na verdade, algo que tivesse existido e ele estivesse trazendo pra gente. Então, quando você tem essas adaptações que falam alguma coisa diferente do que tem ali assertivamente no livro, é porque Tolkien deu abertura pra isso, né? Do tipo, isso é factível, isso aqui pode ter acontecido. Então, quando eu viro e falo pra vocês que é provavelmente a primeira vez que os elfos tiveram contato com os Balrogs, é nesse momento,
porque é o primeiro momento que Tolkien descreve nos livros. Mas isso não quer dizer que, por exemplo, lá no leste, lá atrás, quando Sauron, por exemplo, aprisionou os elfos, eles não tiveram, e viraram orcs, por exemplo, eles não tiveram contato com os Balrog. Quem disse que não, entendeu? Não é uma coisa factível. E é isso, as adaptações, o que elas fazem é isso, é trazer desse corpo de lenda que o Tolkien criou, coisas que são factíveis e que funcionariam dentro de tudo aquilo que ele traduziu pra gente, entenderam? E a primeira vez que os elfos tiveram esse contato foi em Dagor Nuingiliath, que é a batalha sob as estrelas. Que batalha é essa? É a batalha que Fëanor, logo em seguida, que chegou na Terra-média, tal, pra buscar os Silmarils, que já estavam com Melkor, foi lá enfrentar na cara dura a galera. E o Gothmog, ele fere mortalmente o Fëanor, tá? O Fëanor acaba morrendo por causa desse Balrog futuramente, né? Ele acaba fugindo, mas os ferimentos ele não aguenta e ó, foi pro saco. Além disso, em Nornaeth Arnoediad, que é a Batalha das Lágrimas Incontáveis, uma batalha super famosa, esse mesmo Balrog, o Gothmog, ele acaba matando também o Fingon, fazendo com que ele seja um grande matador dos reis Noldorins, né? Dos 5 reis Noldor, ele matou 2, né, cara? Então, assim, é de se temer esse cara, né? Ele é bizarro. Não satisfeito, ele ainda foi o responsável por captar Húrin, tá? E levar lá pra Angband. Por quê? Porque Húrin sabia do paradeiro de Gondolin, a cidade proibida, né? Ele era um único homem que sabia a parada, mas Húrin não cedeu e não contou onde estava Gondolin, né? Até o final. Enfim, Húrin, pra quem não sabe, é o pai do Túrin Turambar. E a gente tem um belo livro aí de Tolkien, que na verdade é um capítulo do Silmarillion bem desenvolvido e foi transformado em livro chamado Os Filhos de Húrin. Vale a pena aí, mas pra quem leu o Silmarillion, pra poder entender melhor a história. Aproveitando a deixa de quem leu o Silmarillion, quer ler Os Filhos de Húrin ou qualquer outro livro do Senhor dos Anéis, essa edição aqui é muito bonita do Silmarillion. Ela é toda ilustrada, tá? Pelo Ted Nesmith, do qual eu já tive o prazer de conversar, não pessoalmente, porque foi pela internet, fazendo um call. Foi um prazer muito grande pra mim, ele que é um dos grandes artistas de Senhor dos Anéis, ele é canadense. E digo mais, galera, tem o link de todos esses livros aqui na descrição do nosso vídeo, tá? E se você comprar por esse link, você vai me ajudar muito. E aí você fortalece o canal e faz com que a gente possa estar continuando gravando conteúdo aqui pra vocês, tá? Então se você for comprar qualquer coisa na Amazon, ou então um dos livros de Tolkien, entra pelo nosso link que você vai ajudar o Leste a crescer. E aí voltando pra nossa história do Gothmog, tudo tem seu fim, né, gente? E com ele não é diferente, ele morre em um momento. E quando que ele morre? Ele morre justamente quando, enfim, Melkor descobre os caminhos para chegar a Gondolin e ele ataca com toda a sua horda. Ele tem uma batalha, o Gothmog acaba confrontando o Ectelion, que é um elfo ali das principais casas de Gondolin, um guardião dos portões de Gondolin, enfim, ele é um cara importante, um elfo fodarão, sabe? E eles acabam batalhando e o Ectelion, ele com uma lança que ele tem na ponta do seu elmo, um diamante, ele crava no Gothmog, né? Mas ele também é ferido mortalmente e ambos caem ali e acabam morrendo na fonte de Ectelion. Esse é o fim do Gothmog. E aí pra vocês verem como é que Tolkien mudava muito suas histórias, e a gente tem que tomar cuidado quando a gente fala que Tolkien falou isso, Tolkien falou aquilo, porque Tolkien disse muitas coisas que se contradiziam, né? Lá no livro dos Contos Perdidos, o Tolkien, isso nas primeiras versões, que ele rabiscando ali o Quenta Silmarillion ainda, ele diz que, na verdade, o Gothmog, ele é filho de Melkor com uma ogra, entendeu? E aí, logo depois, né, nos próximos escritos dele, ele acaba entendendo que os Valar não teriam filhos diretamente, dessa maneira. Aí as pessoas vão falar que eu sou louco, que eu não entendo nada de Tolkien, que eu não sei absolutamente nada. Mas a grande verdade é que as pessoas não leram os primeiros escritos de Tolkien lá atrás, no livro dos Contos Perdidos, enfim, quando ele rabiscava o Quenta Silmarillion. E aí é isso, gente. Pra vocês pararem de criticar um pouco, sem a gente ter esse conhecimento profundo e até entender que o próprio Tolkien mudava as coisas. Então, às vezes, a gente esquecer, eu errar um nome, eu trocar aqui algumas coisas, eu vou fazer. Mas eu sugiro a vocês que estejam sempre pesquisando, até mesmo que eu falo, porque muitas vezes a gente acaba cometendo um equívoco, enfim. Ninguém é perfeito, né, galera? O segundo Balrog que a gente conhece, ele é conhecido como The Durin's Ban, né? Que seria o seguinte, a ruína de Durin, né? E por que a ruína de Durin? Vamos lá. Esse Balrog, ele simplesmente sobreviveu à Guerra da Ira, que é onde tudo foi destruído, né? A Melkor foi expulso de Arda, a Primeira Era foi dado fim, de fato, a ela. E aí esse Balrog, ele conseguiu fugir e ele se escondeu lá nas Minas de Moria, lá em Khazad-dûm. E ele ficou lá, gente, durante 5.000 anos, adormecido ou fazendo sei lá o que. E aí vem uma grande adaptação da série,
que eu já expliquei o porquê, mas vou falar de novo. Lá no ano de 1980, da Terceira Era, tá? Mineradores lá das minas de Moria simplesmente estavam cavucando mithril, porque eles acharam mithril nessa época, da Terceira Era e não da Segunda. E aí, o rei Durin IV era o rei nessa época. Pois é, o rei Durin IV não é filho do rei Durin III. E nessa exata época, cavucando essa montanha, foi quando os anãos acabaram despertando esse Balrog por lá. Sendo assim, acordou, pegou o rei Durin e o que fez? Ó, vapo! Pois é, passou o rei Durin IV ali para outra. Foi de Vasco o rei Durin IV. E assim como o Gothmog, esse Balrog também teve o final dele, né? Que foi com Gandalf. É o mesmo Balrog que a gente vê lá, né? Sendo destruído. Quando eles caem lá naquele precipício, lá na ponte de Khazad-dûm e vão lutando e sobem aquele pico e morrem lá em cima pro Gandalf. Outro grande matador de Balrogs foi o próprio Glorfindel, né, que vai aparecer provavelmente aí na série, que ele que salva inclusive o Frodo, né, substituindo a Arwen. E é na mesma guerra que Ectelion matou o Gothmog, tá? É na mesma guerra, na queda de Gondolin ali, Glorfindel acaba caindo do penhasco, matando o Balrog e morrendo junto, enfim, é a tristeza. Mais uma vez trazendo essas mudanças de Tolkien. Vamos analisar aqui uma linha do tempo e entender como que Tolkien falou sobre a quantidade dos Balrogs, por exemplo. Primeiro, Tolkien imaginou centenas deles, aos montes, Balrogs a rodo, centenas, né? E isso é lá no livro dos Contos Perdidos, onde ele cita da queda de Gondolin que Tuor matou 5 Balrogs, Ectelion matou 3 e os guerreiros do rei mataram mais 20, por exemplo. Depois, em outro livro chamado As Estradas Perdidas e Outros Escritos, Tolkien cita que haviam milhares de Balrogs. Pois é, milhares, e centenas foi para milhares. E aí depois, no volume 10 da Histórias da Terra-média, que é um livro que vai ser traduzido em breve aqui pro português, cara, Tolkien cita que existiam mais do que 3 ou, no máximo, 7 Balrogs. Olha que coisa louca, mais do que 3 ou no máximo 7. Não faz nem sentido direito que isso que Tolkien escreveu em relação à matemática ali. Enfim, primeiro eram centenas, depois passaram para milhares e agora 3 ou no máximo 7. Então nessa linha do tempo a gente vê como é que Tolkien tem várias divergências sobre as coisas que ele mesmo escrevia. Se você tá gostando do conteúdo, gente, faz o seguinte, aqui embaixo tem um botãozinho que é Seja Membro. Pois é, ali você vai ter uma série de vantagens, você vai poder ler o que você vai ter acesso, enfim, vai ter grupo no WhatsApp, que eu vou poder tirar dúvidas melhores da galera que é membro. Enfim, se você quiser ser membro do canal, vai ajudar muito a gente e fica a dica, entra lá e seja um Lestense você também. Seguindo com a nossa história, tem uma pergunta que não quer calar para os grandes fãs de Senhor dos Anéis, né? Balrog tem asas e sabe voar ou não? Bom, no livro da Sociedade do Anel fala que o inimigo deu uma parada e 2 sombras surgiram como se fossem 2 asas. E aí logo em seguida ele diz, ele parou, se ergueu e as suas asas se abriram de uma parede à outra. E aí tem alguns argumentos em outros livros de Tolkien que fazem a gente acreditar que o Balrog tem asa, tá? Por exemplo, nesse volume 10 que eu falei dos Contos da Terra-média, que é o Anel de Morgoth, né? Quando ele conta aquele trecho que eu já mencionei pra vocês, que os Balrog vão atrás do Melkor lá, que ele tá com Ungoliant, para poder expulsar Ungoliant e salvar Melkor, Tolkien cita que os Balrog foram em uma velocidade alada. Pois é, alada é quem tem asa, né? Então isso fica um pouco ali claro pra gente que ele tem asa. E nos próprios apêndices do Senhor dos Anéis, né, tá escrito lá no Durin's Folk, dizendo que os anãos acordaram então aquele que veio voando da Stangorodrim, né, e aí acabaram despertando ele, que é o Balrog, que vai matar o Durin, né, que veio voando da Stangorodrim, ou seja, tem asa. Ah, mas peraí, gente, tem alguns argumentos aqui que a gente pode usar contra isso também. Por exemplo, lá no Silmarillion, no capítulo da queda de Gondolin e de Tuor, que quando fala do Glorfindel, que caiu com Gothmog, lá diz o seguinte, que ele caiu do abismo, né, e ele despencou do abismo com Glorfindel. Então se ele despencou, cadê a asa dele, maluco? Não era pra ele voar? Não era pra ele poder plainar? Qualquer coisa que fosse, né? Pô, tem asa, não tem? Pois é, e aí fica meio já contraditório. Além disso, lá nas 2 torres, o Gandalf também fala, e eu derrubei o meu inimigo e ele caiu lá do alto, né? Dito isso, a mesma coisa, se ele caiu lá do alto, ele não voaria, né?
Enfim, fica essa coisa meio contraditória. Tem asa, não tem asa, voa, não voa. Como é que funciona isso? Além disso, a gente também pega as primeiras escritas de Tolkien, né? E lá atrás, Tolkien tinha descrito que Melkor tinha o sonho de voar, queria saber qual era o segredo para poder voar. E aí, o que ele faz? Ele pega as águias, ele aprisiona as águias e tortura para que elas contem o segredo para ele. As águias contam? Não. E aí, o que ele faz? Ele corta as asas dessas águias e ele faz um par de asas pra ele, entendeu? Mas, cara, se ele tem os Balrogs e os Balrogs voam e têm asas, eles não saberiam o segredo de voar? Aí fica a incógnita, aí ficam essas dúvidas todas sobre os Balrogs, mas o que a gente tem pra saber sobre eles é isso, galera. Então se você gostou do vídeo, já dá aquele like, já segue, já ativa a bandeirinha pra ter um monte de outro vídeo legal e já fica de olho aí, porque a gente tá lançando vídeo pra caramba, ó, e já tem mais alguns aqui, ó, que se você não assistiu, é só assistir. Galera, meu nome é Alexandre e é um prazer ter sempre vocês aqui com a gente. Fiquem com Ilúvatar na Mari.